Olá, pessoal, muito bem, então. Vamos à nossa aula de número 19 do nosso curso de mecânica, tá? Na aula passada, a gente viu a continuação da questão de conservação de energia, mas aí não 100% conservativa, assim tendo uma parte da energia perdida por atrito, tá? Na aula passada, durante esse processo, foi falado sobre trabalho da força, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, o tema da aula de hoje vai ser o trabalho de uma força constante e o trabalho da força variável, tá? Então, vamos, então, à nossa aula de hoje, né? Muito bem. Então, começamos aqui com o trabalho da força constante, tá? O que que nós temos ali, ó? A palavra trabalho, ela é de uso comum no cotidiano, né? Dizemos que o fulano realiza trabalho, tem coisa que dá muito trabalho para se fazer, exercícios para trabalhar, determinados músculos do corpo, trabalhos em grupo, etc. Então, ou seja, a palavra trabalho ela é usada das mais diferentes maneiras, né? E com diferentes significados, certo? Bom, na física, o trabalho ele é definido então como sendo uma transferência de energia por meio de uma ou mais forças que atuam sobre um corpo, tá? E como consequência, então, né, este corpo vai sofrer um deslocamento delta x, certo? Muito bem, é importante observar que, independente do tipo de força envolvida, tá, o trabalho contabiliza a quantidade de energia que é transferida, sem levar em conta, por exemplo, o tempo de atuação, né, desse trabalho, a duração da aplicação da força ou do conjunto de forças, tá? O que interessa é quanto de energia foi transferida. Não interessa a variável tempo neste caso, tá? Muito bem. Se o trabalho contabiliza, então, a quantidade de energia que é transferida, nós podemos dizer que o trabalho é igual à variação de energia de um sistema que está sujeito a uma determinada força ou a um conjunto de forças. Então, a gente pode sintetizar isso pela seguinte equação ali, ó. Trabalho é igual à variação da energia mecânica do sistema. Tá? Essencialmente isso. O trabalho corresponde à variação da energia mecânica no sistema. Tá? Bom, assim, a variação de energia potencial gravitacional de um sistema corresponderá ao trabalho então realizado pela força peso, tá? Ou pela resultante das forças verticais que atuarem, por exemplo, no sistema durante um movimento vertical. Tá? Da mesma forma, né, o mesmo acontece, então, para o caso do sistema se deslocar horizontalmente. Tá? A variação da energia cinética desse sistema vai corresponder ao trabalho da força resultante que atua nesse sistema. E o mesmo acontece para um sistema elástico. Tá? A variação da energia cinética de um corpo ou a variação da energia potencial gravitacional de um corpo corresponderá ao trabalho da força elástica quando esse corpo é lançado por meio de uma força, por meio de uma mola, por exemplo, né? Então a força elástica atua e lança esse corpo, ele ou ganha velocidade ou ganha altura. Tá? Então a variação da energia potencial gravitacional ou a variação da energia cinética será igual ao trabalho realizado pela força elástica. Muito bem. Bom, se temos então que o trabalho corresponde à variação da energia mecânica, que é a equação que foi anteriormente apresentada para nós, né? Podemos assumir então que o trabalho poderá corresponder a, né, variação da energia potencial gravitacional, a variação da energia cinética ou a variação da energia potencial elástica. Tá? Ou seja, o trabalho poderá ser a variação da energia potencial gravitacional quando há uma variação de altura no sistema devido à força-peso, a variação da energia cinética quando há uma variação da velocidade no sistema devido a uma ou mais forças que atuam no sistema, né? E a variação da energia potencial elástica quando há variação na compressão ou elongação de um sistema que envolve mola, por exemplo. Tá? Muito bem. Exemplo 1. Tá? Vamos aos exemplos, então, do trabalho da força. Né? Um dos mais altos bungee jumping do mundo é o realizado na Torre de Macau, a 273 metros de altura acima do solo. Veja a figura abaixo. Então, a figura da esquerda tem uma visão assim generalizada da Torre de Macau, né? E a cidade ao fundo. E à direita, então, o recorte da estrutura que está lá no alto da torre,
de onde as pessoas pulam do bungee jumping, né? De 233 metros de altura, ok? A torre, né? A altura da torre. Muito bem, vamos lá. O problema é o seguinte, né? Então, imaginando que uma pessoa de massa 60 kg realize essa fascinante aventura de pular da Torre de Macau, qual será o trabalho realizado pela força-peso sobre essa pessoa? Desprezar o atrito com o ar e considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, o que nós vamos ter? Né? O exemplo 1, os dados são a massa do corpo, que vai pular lá do bungee jump, 60 kg. Tá? A altura, vamos imaginar que a força-peso vai atuar ao longo dos 233 metros de altura da torre. Tá? A força, o campo gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o problema é saber qual será o trabalho realizado pela força-peso, né, neste pulo de 233 metros. Então, o trabalho da força-peso vai corresponder à variação da energia potencial gravitacional do corpo. Né? Então, abrindo a equação da variação da energia potencial gravitacional, seria a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Né? A energia potencial gravitacional final seria quando o corpo chegasse ao solo, então a altura seria zero. Então, a energia final seria zerada. Tá? A energia inicial, então, seria do ponto lá de cima da torre. Aqui a gente vai trabalhar com o trabalho da força-peso, né? Então, vamos calcular aqui. Nós vamos ter, então, o trabalho da força-peso igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa do corpo, 60 kg. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura da torre, 233 metros. Então, fazendo a multiplicação, 60 vezes 10 vezes 233, chegamos ao valor de 139.800 joules, o que também podemos escrever a resposta como sendo 139,8 kJ. Basta dividir por 1000 ali, né, o trabalho. Tá? Então, quando a gente divide por 1000, 139,8 kJ. Este é o trabalho da força-peso. Tá? Observação aqui nesse exemplo 1. O trabalho da força-peso será positivo, pois o corpo desloca-se no mesmo sentido da força-peso aplicada nele. Tá? Então, ou seja, o sentido da força-peso é atuando para baixo. Quando o corpo se desloca para baixo, o trabalho da força-peso é positivo. Este é o motivo pelo qual o corpo, durante uma queda, aumenta a sua velocidade, porque o trabalho da força-peso é positivo. Tá? Caso o corpo fosse lançado de baixo para cima, o trabalho da força-peso seria negativo. E o fato do trabalho da força-peso ser negativo é que faz com que a velocidade, então, que atua sobre ele vai diminuir, né? Já que a força atua no sentido contrário ao movimento. A força atuando no sentido contrário ao movimento fará diminuir a velocidade, né? Implicando em um trabalho negativo se o corpo fosse lançado para cima. Neste caso, o pulo de bungee jumping, né? Como o corpo vai cair, a força-peso atua no mesmo sentido do movimento, portanto, o trabalho é positivo, ok? Vamos adiante. Exemplo 2. Então, olha o que diz o exemplo 2 ali, ó. Um caminhoneiro segue com seu caminhão por uma rodovia com uma velocidade constante de 90 km por hora, quando avista um acidente à sua frente. Para evitar a colisão com os veículos já parados, o caminhoneiro aciona os freios, que, após percorrer uma certa distância, param o caminhão antes da colisão. Sabendo que a massa do conjunto caminhão mais caminhoneiro é de 80 toneladas, determine o trabalho realizado pela força de atrito entre os pneus do caminhão e o solo. Tá? Então, dados que a gente tem para o nosso problema. Velocidade inicial do sistema, 90 km por hora. Precisamos transformar a velocidade para metros por segundo. Então, 90 km por hora, divide por 3,6, será igual a 25 metros por segundo. A velocidade final do caminhão é zero, porque ele parou, né? Para evitar a colisão, ele freou até parar. Tá? A massa do sistema, 80 toneladas, que correspondem, precisamos transformar para a unidade do sistema internacional, 80 toneladas, 80.000 quilogramas. Né? E o problema é saber, então, qual é o trabalho da força de atrito, né, entre os pneus e o solo. Muito bem. Resolvendo aqui, como é que a gente vai calcular o trabalho da força de atrito? O trabalho da força de atrito corresponderá à variação da energia cinética do meu sistema. E a variação da energia cinética do sistema é energia cinética final
menos energia cinética inicial. Tá? Então, o trabalho da força de atrito, substituindo as variáveis da energia cinética, nós vamos ter massa vezes a velocidade final elevado ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial elevado ao quadrado dividido por 2. Como o caminhão vai parar, a velocidade final dele é zero. Então, 0 elevado ao quadrado vai dar zero, 0 vezes a massa vai dar zero, e 0 dividido por 2 dá zero. Então, o primeiro termo da equação é zero. O segundo, substitui os dados. A massa, 80.000 kg, vezes a velocidade inicial é 25, elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 80.000 dividido por 2 dá 40.000, 25 ao quadrado é 625. Então, eu vou ter 40.000 vezes 625. Menos, menos porque é menos a energia cinética inicial. Então, menos 40.000 vezes 625, eu vou ter o valor de menos 25 milhões de joules. Tá? Divide por 1.000, isso vai equivaler, então, a menos 25.000 quilojoules. Tá? Então, o trabalho da força de atrito entre os pneus do caminhão e o solo para fazer o caminhão parar é de menos 25.000 quilojoules. Tá? O trabalho, nesse caso, deu negativo, por quê? Porque a força de atrito atua no sentido contrário ao movimento do caminhão. É por isso que faz ele parar, certo? Muito bem. Seguindo aqui, então, Então, para que haja trabalho, uma força ou um conjunto de forças deve atuar sobre um corpo e o ponto em que a força é aplicada deve se deslocar. Como a gente tem a figurinha ali, A pessoa empurra ali um carrinho, E este carrinho se desloca, a aplicação da força é o vetor verde ali da primeira figura, tá? E esse carrinho se desloca uma distância d, tá? Muito bem. Neste exemplo específico, em que é constante e paralela à direção do movimento do carrinho, o trabalho ele é dado por o quê? Como é que a gente vai calcular o trabalho nesse caso? O trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, uma outra maneira de se calcular o trabalho é essa, força vezes o deslocamento. Essa equação serve para quando, novamente, a força é paralela à direção do movimento do carrinho, certo? Bom, ainda considerando uma força F constante, nós podemos ter uma situação um pouco mais geral, No caso, a força F, ela pode fazer um ângulo θ em relação à direção do deslocamento, como mostrar na figura ali, Neste caso, somente a componente da força ao longo do movimento vai contribuir para o trabalho. Não é o valor de F que realiza trabalho, é só a parcela que é paralela, à direção, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui, a gente tem que pegar este vetor F aqui, roxo, e fazer a decomposição dele na horizontal. Como é que vai ficar isso? Tá ali, ó. Olha como é que fica, então. Tem o tracejado ali vertical, e o vetor vermelho corresponde, então, ao vetor que é paralelo ao movimento. É este vetor vermelho que a gente precisa utilizar para calcular, então, o trabalho realizado por esta força. E como é que a gente vai chegar nesse cara aí? Bom, aí então nós temos o uso de trigonometria, tá? Trigonometria do triângulo retângulo. Aqui eu já vou dar a equação pronta, porque provavelmente vocês vão ou já estudar ou vão estudar trigonometria em matemática, tá? Então, como é que a gente vai calcular? Esse vetor vermelho, ele é calculado pela projeção do vetor roxo ali, F. E a equação fica como? Ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado, entre o vetor F roxo e a componente horizontal. Tá? Então, por meio dessa equação, a gente calcula o trabalho de uma força que não é paralela, que não é paralela ao deslocamento. Quando ela tiver um certo ângulo, a gente calcula através desta equação aqui, ok? Muito bem. Casos especiais, Primeiro, quando a força aplicada no corpo for oposta ao movimento do corpo, o trabalho realizado por essa força será sempre negativo, Uma vez que a força se opõe ao movimento. Esse trabalho ele é chamado de trabalho resistente. Sempre que a força for contrária ao movimento, oposta ao movimento, o trabalho será negativo, realizado então por uma força que se opõe ao movimento, então trabalho resistente. Segundo caso especial, quando a força aplicada no corpo formar 90 graus com o sentido do movimento.
Bom, 90 graus com sentido de movimento, a projeção desta força será zero, né? Portanto, o trabalho será nulo. Essa é uma característica específica lá da trigonometria, né? O cosseno de 90 graus é zero. Zero vezes qualquer coisa, zera tudo, tá? Então, 90 graus com o movimento, se a força for formar 90 graus com o movimento, o trabalho é nulo, tá? E por fim, então, mais a terceira, não tem terceira, desculpa, não tem terceira, né? Então, finalizamos com isso o trabalho de uma força constante. Contudo, nem sempre nós teremos forças constantes atuando no sistema, nós podemos também ter forças variáveis. Como é que vai ficar o trabalho de uma força variável? Tá? Então, a gente vai analisar aqui inicialmente o movimento de um corpo que está preso a uma mola em 3 momentos diferentes. Vejamos, tá? Temos o momento A, momento B e momento C. Observem, no momento A, o corpo está na posição de equilíbrio, a mola não está nem comprimida nem alongada. Tá? Então, no momento A, a mola não exerce força no corpo. No momento B, desloca-se o corpo um pouquinho da sua posição de equilíbrio. Neste caso, já existe aplicação de força da mola sobre o corpo. E no momento C, a gente desloca o corpo até o ponto de elongação máxima da mola, x máximo. Tá? Então, o deslocamento máximo de elongação da mola, tá? X máximo, certo? Muito bem. Então, nós temos o corpo aqui em 3 posições diferentes. O que nós devemos observar ali, ó? Ao deslocarmos o corpo, então, que está preso à mola, né, para uma posição qualquer diferente de x igual a zero, haverá uma deformação na mola e, consequentemente, surgirá uma força exercida por esta mola. A força exercida pela mola no momento B será menor do que a força exercida pela mola no momento C. Mas, mesmo assim, a força no momento B é maior que no momento A, porque no momento A não a força é nula, não tem força nenhuma, certo? Então, partindo de A para B, a força aumenta, partindo de B para C, a força aumenta ainda mais, tá? No ponto C é onde nós vamos ter o valor máximo da força, porque é onde tem a elongação máxima. Muito bem. Como a força exercida, então, pela mola não será constante, porque ela varia de acordo com a posição do corpo, né? A forma como a gente vai calcular o trabalho exercido pela mola será um pouco diferente. Eu não posso pegar a equação lá do trabalho e aplicar lá, força vezes deslocamento. Por que eu não posso aplicar essa equação, professor? Porque força vezes deslocamento só vale para os casos onde a força for constante. Quando a força for variável, a gente vai trabalhar de maneira um pouco diferente. A gente vai começar por representar o gráfico da força, né? Nesse caso aqui, o gráfico exercido pela força da mola é força no eixo vertical, né? Deslocamento do corpo, elongação da mola no eixo horizontal. Lembrando que a forma como a gente calcula a força de uma mola é F é igual a K vezes X. Então, a gente pode, no eixo vertical, substituir ali o módulo da força, F igual a Kx, né? F de x simplesmente por Kx. Tá? Então, conforme o corpo vai se deslocando, elongando a mola x, o valor da força vai aumentando. Né? O valor máximo da força se dá quando x é máximo. Né? Então, lá no ponto de x máximo, eu tenho o valor máximo da força. Vejam que este gráfico dá uma reta, uma constante. Né? Bom, e aí nós temos ali a parte, o gráfico é a linha vermelha. A parte abaixo do gráfico é a área sob a curva. A área sob a curva, que está abaixo da curva. Tá? Esta área está demarcada na figurinha azul. Vamos ver o que diz ali, ó. O trabalho realizado por uma força variável poderá ser calculado por meio da área, né, entre a curva, que é esta linha vermelha do gráfico, tá? E o eixo horizontal, tá? Então, esta área entre a curva, entre o gráfico, que é a linha vermelha, e o eixo horizontal, corresponderá ao trabalho realizado por uma força variável. Tá? Então, o trabalho da força variável corresponde à área abaixo da curva, a área sob a curva. Tá? Para este caso específico aqui da força elástica, né, esse trabalho vai ser igual ao quê? Então, observem a figura, né, em azul, a figura em azul, que é a área sob a curva,
corresponde à área de um triângulo. Então, o trabalho da força elástica será igual à área de um triângulo. Então, abrindo a equação da área do triângulo, nós vamos ter o trabalho será igual à área do triângulo, como é que calcula? Base vezes a altura dividido por 2. Tá? Logo, o trabalho será, qual é a base do meu triângulo? A base do triângulo é x. A altura do triângulo é kx. Tudo isso dividido por 2. Então, x vezes kx vai resultar, então, em kx ao quadrado sobre 2. Então, a forma como a gente calcula esta área aqui é K, constante elástica da mola, vezes x, a elongação ou a compressão da mola, elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tá? Muito bem. Exemplo 1, então. Né? Olha o que diz ali, ó. O gráfico representa a força elástica de uma mola presa a uma parede, né? Ao ser comprimida por uma esfera de aço de 0,2 kg, em movimento em uma superfície plana e horizontal. Então, está ali o gráfico, o eixo vertical, a força em newtons, tá? E no eixo horizontal, então, a compressão da mola. Então, quando a mola é comprimida 0,01 metros, corresponde a 1 centímetro, a força aplicada pela mola é de 20 newtons. Tá? Então, a letra A do problema pede o seguinte: desprezando os atritos, letra A, qual a transformação de energia que ocorre durante a compressão da mola? Muito bem, vamos lá. Princípio de conservação de energia. Durante a compressão da mola, como o corpo tinha velocidade, tá? Então, o corpo tinha velocidade, ele tinha energia cinética. Quando ele colide com a mola e comprime a mola, ele transforma a energia cinética em energia potencial elástica. Isso é uma revisão das aulas anteriores, né? Aula 17 e 18, certo? Então, é uma transformação, energia cinética, perdão, em energia potencial elástica. Muito bem. Letra B. Qual o valor do trabalho realizado pela força elástica? Então, o trabalho da força elástica vai corresponder à área abaixo do gráfico, né? A área abaixo do gráfico, aqui, ó, nesta figura, esta área aqui, que não está em azul, no exemplo estava em azul, esta área aqui é de um triângulo. Como é que a gente calcula a área do triângulo? Então, tá aqui, ó, a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Qual é a base do meu triângulo? 0,01 metros. Vezes a altura do triângulo aqui é 20. Então, eu vou ter 0,01 vezes 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 0,01 vai dar 0,1 joules. Então, o trabalho da força elástica, neste exemplo específico, corresponde a 0,1 joules, né, o trabalho, certo? Muito bem. Seguindo adiante. Exemplo 2. Então, olha o que diz o exemplo 2 ali, ó. Questão. Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sob uma mesa lisa, em posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, conforme mostra o gráfico. Tá? Muito bem. Lá embaixo, no final, vem o gráfico, aí tem o movimento de 0 a 1 metros, a força aumenta. De 1 até 2, a força é constante. De 2 até 3, a força diminui. De 3 até 4, ela diminui ainda mais, ficando negativa. De 4 a 5, ela aumenta, né, chegando ao valor 0. E de 5 a 6, a força é nula. Aí o problema pede: qual é o trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem, né, x igual a 0, até a posição x igual a 6 metros. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, primeira coisa, nós temos ali, ó, o que eu fiz ali? Eu dividi o meu gráfico em 4 áreas, né? Área 1, área 2, área 3 e área 4. Por que isso, professor? Bom, para iniciarmos aqui a resolução desse problema, né? A gente divide em 4 áreas distintas, conforme está mostrado aí no gráfico. Por quê? Porque o trabalho realizado pela força, quando o bloco vai se deslocar de x0 até x igual a 6, será dado, então, pela soma das áreas, né,
que existe entre o gráfico e o eixo horizontal. Então, o trabalho da força é só somar estas áreas. Por isso que eu marquei 4 áreas distintas, tá? Então, vamos lá. Observe também, gente, ó, observe que no deslocamento da posição de 5 até 6, tá? Não há aplicação de força. Se não há aplicação de força, porque a força ali é igual a zero, né? Está sobre o eixo horizontal, a força é igual a zero. Se não há aplicação de força, não há realização de trabalho, tá? E observe uma coisa outra também importante, ó. Observe que a área 4 está abaixo do eixo das abscissas, o eixo horizontal. Ou seja, este trabalho da área 4 ele será negativo, tá? Será negativo. Vamos ver nos cálculos. Então, vamos começar a calcular. Está ali o gráfico, as 4 áreas, área 1, área 2, área 3 e área 4, tá? Então, começamos calculando a área 1. Bom, a figura da área 1 é um triângulo, né? Então, a área 1, esta figura, é este gráfico aqui, ó, de x0 até x1. Então, ele vem daqui até aqui, calculando a área 1, um triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo é 1 metro. A altura desse triângulo é 2 newtons. 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1 joule. Então, a área 1 corresponde a 1 joule. Este é o trabalho da força que atuou no corpo de 0 até 1 metro. Tá? Bom, o trabalho da área 2, a força é constante. Tá? Então, o trabalho da área 2, a área 2 é um retângulo. Um retângulo, então, base vezes a altura. Então, a base deste retângulo aqui, ele começa em 1, termina em 2, então é 2 menos 1, a base dele mede 1, vezes a altura dele, do eixo horizontal até a altura 2. Então, 2 vezes 1, 2 joules, o trabalho realizado pela força no deslocamento de 1 para 2. 2 joules. Área 3. A área 3, a força está diminuindo de 2 até 0, mas ela forma uma área aqui com o eixo horizontal, a área 3, que é um triângulo. Vou calcular a área 3, né, que vai ser a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Mas observem que a área 3, a base é 1 e a altura 2. Né? Base 1, altura 2, corresponde exatamente igual à área do triângulo 1. Né? Então, o triângulo 3 tem a mesma área do 1. Portanto, o resultado da área 3 é igual a 1 joule positivo também. Tá? E, por fim, a área 4. A área 4 é um triângulo que tem base que vai de 3 até 5. Eu vou considerar isso aqui um triângulo inteiro, tá? Então, de 3 até 5 e a altura menos 2. Então, eu vou ter lá, ó, base 2 vezes a altura menos 2. Tudo isso dividido por 2 porque é a área de um triângulo. Certo? Então, 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes menos 2 dá menos 2. Está aqui, ó, a área negativa, né? Porque está abaixo do eixo horizontal. Tá? Então, a área do triângulo 4, menos 2 joules, corresponde ao trabalho da força que atuou no corpo de 3 até 5 metros. Tá? Bom, e o trabalho total, então, da força de 0 até 6 é a soma das áreas, né? A soma da área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4. Então, o trabalho da força de 0 a 6 vai ser 1 da área 1, mais 2 da área 2, mais 1 da área 3, menos 2 da área 4. Poderia até colocar aqui, né? Mais o trabalho da força de 5 a 6, que é 0. Mas não tem muita lógica somar mais 0. Tá? Então, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4 menos 2, 2 joules é o trabalho total, né, da força aplicada entre 0 e 6 metros. Tá? Este é o trabalho total que atua nesta força de 0 a 6 metros. Tá? Então, dessa forma, a gente calcula o trabalho de uma força variável, sempre calculando a área entre o gráfico e o eixo horizontal. Se o gráfico estiver acima do eixo horizontal, o trabalho será positivo. Se o gráfico estiver abaixo do eixo horizontal, o trabalho será negativo. Ok? E com isso, então, a gente fecha aqui a explicação do conteúdo desta aula 19, tá? Ficam também aqui com 3 exercícios para resolver, 4 exercícios para resolver, perdão, né? 4 exercícios para resolver.
certo? E com isso, então, gente, a gente finaliza, né, a explicação dessa nossa aula 19, tá? Sobre trabalho de uma força constante e trabalho da força variável. Muito bem, pessoal. Bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, abração, tudo de bom. Cuidem-se.